Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz permaneça para sempre nos nossos corações. Eu sou o pastor Denis, esse é o seu programa no Alvo da Bíblia. Agora são exatamente 00:05, né? E hoje eu estou trazendo aqui mais um tema, mais um programa, como eu já falei, né, no Alvo da Bíblia, recheado de questionamento, como sempre, de perguntas, né, de esclarecimentos. E hoje o nosso assunto o assunto da vez é sobre aquela questionamento, né, que se faz muito nos nossos dias sobre a questão da dificuldade na pregação do Evangelho. Há quem diga que hoje está mais difícil pregar o Evangelho do que antes, né? E também outros afirmam que hoje está mais fácil, porque eles lembram sempre, né, que naquela época teve aquela perseguição contra a igreja e tal. Então hoje, por conta da tecnologia, por conta da facilidade, né, e tem aí também a internet e outras coisas mais, a lei que é do nosso lado, nós temos aí liberdade para pregar o Evangelho. Então, somando todos esses requisitos, leva algumas pessoas a crerem que nós estamos em um momento favorável para a pregação do Evangelho. E você, o que você acha? Hoje está mais fácil pregar o Evangelho do que antes? Deixa aqui sua opinião, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e vamos ao estudo, amém? Eu gostaria também de deixar registrado aqui a data, né? Hoje é 27/8/2024, louvado seja Deus. Então vamos lá. Na minha visão, hoje nós estamos vivendo um tempo que, apesar, né, de nós termos a tecnologia, como eu já falei, a internet, termos liberdade para pregar o Evangelho, mesmo com tudo isso, eu entendo que existem fatores, na verdade existem fatores que me levam a crer que hoje está mais difícil a pregação do Evangelho do que antes, né? E onde é que eu vou trazer base para afirmar isso? Vou tirar a base da Bíblia, como sempre, né? Sempre a nossa base é a Bíblia. É bem verdade, né, que hoje não existe essa guarda armada procurando um crente, um cristão para prender, para matar, né? Pelo menos aqui no nosso país ainda tem um pouco de liberdade, ainda tem, né? Mas a gente também não deve esquecer, né, que essa liberdade da qual nós gozamos aqui ela não é plena, ou seja, ela não é globalizada. Existem países aí que, assim como no século IV, pessoas são perseguidas por pregar o Evangelho, são mortas. A gente tem vídeo na internet, tem documentos, né, registrados aí, pessoas que foram mortas porque aceitaram o cristianismo, foram pegos com a Bíblia na mão. Tem países que não entra o Evangelho, né, e isso deve sim ser levado em consideração. Então, é importante que antes que você diga assim, não, hoje é bom porque não tem perseguição. Pode não ter perseguição para você, para mim, né, mas hoje tem sim perseguição, como naquela época, e muitas pessoas estão presas agora, nesse exato momento, exatamente por conta de, como é que eu posso dizer, de seguir a palavra de Deus, né? De serem cristãos, ser pessoas que defendem a verdade, tá certo? Mas nós vamos aqui ver o que a Bíblia diz. Existem duas situações que eu me agarro muito a elas para mostrar para as pessoas que hoje é tão difícil quanto antes, e até mesmo mais difícil do que antes. Porque o nosso problema é que a gente só vê aquilo que está à nossa frente, aquilo que é patente, né? Existem coisas, elas existem, elas estão aí, muito embora nós não
muito embora você essas coisas não sejam palpáveis, né? Não sejam vistas a olho nus, mas elas existem, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje não existe uma guarda armada, a captura do povo de Deus, pelo menos aqui, como eu já falei, no nosso país. Mas, por outro lado, e duas coisas que estão preditas na Bíblia já estão acontecendo nos nossos dias, que é encontrado aqui no capítulo 24 de Mateus, claro. Se nós vamos falar de tempos difíceis, a primeira coisa que nos vem à mente é Mateus capítulo 24, que é quando Jesus vai falar sobre os acontecimentos finais. Então veja bem, Jesus, mas antes de eu ler aqui o texto que eu quero ler para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a pessoa que diz que hoje está mais fácil pregar o evangelho do que antes, essas pessoas ignoram, com todo respeito, ou não têm conhecimento de Daniel capítulo 9, do versículo 25 ali em diante, 26, 27 em diante ali, aonde é falado de uma semana, né, da última semana. Essa última semana que é falada ali em Daniel, capítulo 9, versículo 27, refere-se a essa semana que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dentro dessa última semana, ok? E segundo o que está escrito lá, no meio dessa semana, que é uma semana profética, por mais que ela tenha aí uns cumprimentos, na literalidade, mas ela é uma semana voltada também para o lado profético. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? Que o meio daquela semana seria marcado pelo aparecimento de Jesus, né? Jesus veio, dividiu a história no meio, marcou o meio da semana. Então, de Jesus para cá, nós já estamos vivendo o final da semana, certo? Então, de Jesus para cá, nos nossos dias, nós já estamos vivendo o final daquela última semana de Daniel. O que isso quer dizer? O que isso você pode estar se perguntando? O que isso tem a ver, pastor? Ora, isso tem tudo a ver, queridos. Porque é o seguinte: se nós estamos vivendo a última semana como nós de fato estamos, e se nós já estamos vivendo o final dessa semana, isso quer dizer que nós já estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E segundo as previsões de Cristo, quanto mais o tempo fosse passando, quanto mais a história da humanidade fosse caminhando para o fim, mais as coisas iriam se apertando, os sinais iriam acontecendo, aquilo que já existia naquela época iria se intensificar. Ou seja, como que nós estamos vivendo já o final da semana, caminhando para o final dessa história, da história da humanidade, e está melhor do que antes? Porque a tendência, segundo o que as previsões de Cristo e todos os profetas, é que à medida que a história vai caminhando para o final, as coisas vão ficando mais difíceis e não mais fáceis. Entendeu? E aí eu volto a dizer para você, volto ao ponto: você acha que o cristão tem, que essa liberdade que nós vivemos, isso é mundial? Não é. Tem gente, como eu já falei, morrendo aí por causa do evangelho. Tem gente presa, pessoas presas por causa do evangelho, entendeu? Então, ao julgarmos essa situação, ao julgarmos como é que eu posso dizer, ao darmos essa previsão do que está acontecendo nos nossos dias, é um erro nós fazermos isso embasados apenas na nossa condição aqui, na nossa história aqui. Nós temos que ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo e não uma visão restrita apenas e tão somente à nossa realidade. Como eu já falei, aqui no nosso país ainda temos liberdade, mas existem países que não têm, e isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que ser pesado também na hora de analisarmos
o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com a história da humanidade, né? Em que ponto nós estamos dessa semana, entendeu, querido? Então, existe uma falta de lógica em afirmarmos que nós estamos vivendo melhor do que antes, em todos os aspectos. Por quê? Porque à medida em que estamos caminhando por fim, a tendência é as coisas piorarem, entendeu? Então não bate, dizer, não, hoje está melhor, por causa disso, por causa daquilo. Então, a melhor forma de nós analisarmos, para nós darmos uma resposta a respeito deste assunto, se está melhor ou pior, é nós deixarmos a Bíblia, a palavra de Deus, as profecias, as palavras de Jesus falarem, não é? Então, independentemente do nosso conceito, o que Jesus diz nas suas previsões, né? Se você fizer uma varredura aqui no capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus ele não vai dizer que à medida que o tempo fosse passando, à medida que fôssemos caminhando por fim, iria melhorar, não, iria piorar, entendeu? Mas não tem ninguém hoje nós temos a lei no nosso lado, nós aqui, só que os acontecimentos finais, as previsões, elas não implicam só na nossa vida aqui, na nossa realidade, como eu já falei, ela é uma coisa globalizada. Eu pergunto, nos outros países por aí afora, aonde não entra o evangelho, as pessoas têm essa liberdade que você tem? Então é preciso levar em consideração isso também. E aí, para nós termos mais base no que nós estamos falando, nós vamos recorrer agora a algumas coisas que Jesus disse, algumas previsões. Como por exemplo, queridos, aqui em Mateus 24, versículo 12 em diante, diz assim, ó, e que é exatamente essas duas situações que faz com que hoje se torne mais difícil do que antes. Hoje você, no lugar das guardas armadas, o que é que você tem contra a pregação do evangelho? Antigamente era as leis, hoje não é as leis, pelo menos aqui. Mas olha o que é que Jesus vai dizer. Primeira coisa, a primeira dificuldade, a primeira oposição à pregação do evangelho é o quê? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ponto. Vamos explicar logo isso aqui. Então Jesus ele dá uma previsão aqui. Ele diz que dali por diante, do momento que ele estava profetizando, falando dos acontecimentos, a iniquidade iria multiplicar. Então, aí a primeira situação, aliás, a segunda situação, a primeira situação é a questão da semana, né? Que mostra que nós estamos caminhando por fim. A segunda situação é exatamente essa. Eu pergunto, de Jesus para cá, o pecado aumentou ou diminuiu? E convenhamos, nisso eu acredito que todos nós concordamos, que o pecado ele é uma grande barreira, sim ou não, para a pregação do evangelho, porque o pecado endurece os corações e afasta o povo de Deus, entendeu? Afasta o povo de Deus. Quanto mais pecado, mais o povo se afasta de Deus, entendeu? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela só é abundante quando as pessoas recebem essa graça. É nesse contexto que Paulo diz, porque ele está dizendo lá, assim, que não importa o que você fez, se você se arrepender, quanto mais pecado, mais graça, é nesse contexto, né? Mas quanto mais o pecado aumenta, mais a oposição à pregação do evangelho aumenta. É isso que Jesus está dizendo. Então, o segundo grande problema aqui que nós temos, a primeira é a nossa caminhada em direção ao fim, a intensificação das coisas ruins, e dentre essas coisas ruins é a multiplicação do pecado. E a multiplicação do pecado, que por si só já é uma grande oposição à pregação do evangelho. O que essa multiplicação do pecado traz de ruim? Vamos terminar o texto. Vai dizer assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos duas coisas aqui que são proféticos e são sinais do final dos tempos.
a multiplicação do pecado e o amor esfriando, entendeu? Então, você tem que entender o seguinte, que hoje o problema não é mais nem tanto externo, e é externo, mas o problema maior é interno, é dentro de nós, entendeu? O povo naquele tempo estava sendo perseguido, sim, estavam, como muitos hoje estão, mas naquele tempo as pessoas davam a vida pelo Evangelho, como Paulo disse, morrer é lucro, né? E por quê? Porque o problema naquela época era externo, não era dentro da igreja. Enquanto o problema era problema de perseguição, eu pergunto para você, e já vou lhe afirmando, enquanto o problema era de perseguição, a igreja nunca caiu. Nunca a perseguição destruiu a igreja, nunca, né? Mas foi só o diabo colocar, né, o paganismo dentro da igreja. Agora a história muda. O problema já não era mais externo, já era interno. Perseguição não destrói a igreja, mas pecado dentro da igreja destrói. Foi o que o diabo fez. O diabo disse, rapaz, esse negócio de perseguir cristão não tem retorno não estou conseguindo não. Os caras ficam mais fortes. Então é crescendo. O jeito é a gente botar um filho da perdição lá dentro. Jesus até falou sobre isso, Daniel falou sobre isso. E Paulo agora, e Satanás coloca um agente seu, um representante seu dentro da igreja, que é o paganismo. E o que foi que aconteceu? Destruiu a igreja. Então o que destruiu a igreja naquela época não foi nem a perseguição, a qual as pessoas se agarram hoje para dizer que antigamente era mais difícil. O que derrubou a igreja foi o pecado dentro da igreja. Aí eu pergunto, de lá para cá, isso aumentou ou diminuiu? Entendeu, queridos? Então hoje nós temos que lutar contra a multiplicação do pecado e o esfriamento. O esfriamento, você há de concordar comigo, eu estou caminhando para os 40 anos que eu sirvo a Deus, tenho uns 37 por aí assim, 38 que eu sirvo ao Senhor, e eu sou de um tempo, irmão, meu Deus do céu, a gente ia para um culto, a gente tinha satisfação, a gente ouvia Deus falar, via as coisas acontecer e tal, a igreja lotada, a igreja cheia. E você vê como é que está hoje a calamidade de muitas igrejas secas, vazias, pessoas saindo da igreja. Por quê? Porque o amor nós já estamos vivendo, isso já está em processo, entendeu? Aí vamos lá, a questão da internet, que é uma facilidade. A internet, ela por um lado é uma facilidade, mas por outro lado também ela é outra barreira, porque ela também serve para a propagação do mal. A internet, ela não é, você não vai encontrar a sua palavra de Deus lá. Ela é uma via de mão dupla, né? Lá tem também as coisas, lá tem a sexualidade, lá tem a idolatria, lá tem, né, o vício, lá tem tudo que não presta na internet. Então não me venha dizer, porque a internet, porque é isso, a gente tem que mostrar, né, os dois lados. Então, meus queridos, ainda tem mais uma coisa. Assim, então, o que acontece? O inimigo, ele mudou de tática. Hoje ele não persegue a igreja, mas ele está tentando tirar o vigor da igreja, tirar a vocação da igreja, tirar a fé da igreja. Entendeu, queridos? O que ele faz? Ele tem N propósitos, ele tem muita forma de fazer isso. Ele traz o mundo para dentro da igreja. Quando ele tem outra forma também que ele usa muito, é escândalo dentro das igrejas, as igrejas se escandalizando, né? Pessoas envolvidas com escândalo, com coisas erradas. E isso tudo mancha a pregação do Evangelho. Entendeu, queridos? Então, é muito fácil você dizer, hoje está mais fácil. Você sai hoje nas igrejas, as igrejas estão praticamente secas, né? Então, não venha me dizer que o esfriamento não é um problema. O esfriamento é um problema seríssimo, né? E interessante também que mesmo naquele tempo eles vivendo aquelas situações de perseguição, mas eles disseram que viriam dias piores. Quer dizer, quando eles dizem, mesmo vivendo daquela época que você acha que é pior do que hoje, eles diziam que vinham tempos piores. Nós encontramos Paulo falando isso em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou até ler aqui, 2 Timóteo capítulo 3, aqui,
2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, aqui você está vendo uma pessoa que está vivendo um momento difícil de perseguição, mas dizendo, afirmando com a sua boca que viria tempos piores, se referindo aos nossos dias, entendeu? Se referindo exatamente aos nossos dias. E aí ele vai dizer, sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em outras traduções diz tempos difíceis. E aí ele continua, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, pressurosos, a língua não vai acertar chamar, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Então tudo isso aqui, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você dizer que tudo isso aqui não complica para a pregação do Evangelho, e tudo isso aqui nós estamos vivendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, está aqui um relato de uma pessoa que está vivendo esse tempo que você acha que era mais difícil do que hoje, ele dizendo que se referindo aos nossos dias, e também mais para frente, que esses dias seriam piores do que aquele dia que ele estava vivendo. Então, contra fatos não há argumentos. Mas é porque eu não sei como é que é isso. Ou a gente tem que tomar uma posição, ou está mais fácil ou está mais difícil. Mediante a tudo isso que está sendo lido e falado aqui, eu me levo a crer que hoje está mais difícil e vai ficar pior, mas não sei o que, de uma outra forma é melhor. Não sei como é que é isso. O que eu digo para você é o seguinte, que hoje as pessoas, devido aos próprios cristãos mesmo, os próprios crentes, eles têm trazido mau exemplo, mau testemunho, e isso tem afastado as pessoas, como eu já falei, o escândalo, o amor esfriando, tudo isso acontecendo, as pessoas inventando falsas profecias, os falsos profetas de Cristo para cá cresceram, tudo isso prejudica a pregação do Evangelho, muitos temas, muitas doutrinas de demônio têm se levantado nos nossos dias, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é porque uma pessoa não está atrás de você com uma arma que você acha que hoje está melhor do que antes, não. Entendeu? Como eu já falei isso, até porque, como eu já falei e volto a repetir, você pode até não estar sendo perseguido, mas ali em outro lugar tem alguém que está sendo. Entendeu? A exemplo de antigamente. Eu até aconselho você aí, dar um Google, procurar se informar, para você sair dessa caixinha que você vive, para ir procurar ver o que está acontecendo no mundo. As perseguições declaradas aos cristãos. Segundo alguns dados da organização Portas Abertas, 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta perseguição alta, severa ou extrema, segundo a organização Portas Abertas. Então, países aí que o cristianismo não entra, quando essas pessoas são pegas por professar a sua fé, elas são queimadas, elas são apedrejadas, são às vezes expulsas do país, presas, entendeu? Só por causa de declarar a sua fé em Cristo Jesus. Outro dado interessante é que em 2021, em todo o mundo, aproximadamente 360 milhões de cristãos, presta atenção, viu? 360 milhões de cristãos eram perseguidos por causa da sua fé, ok? Isso acontece em dezenas de países por aí afora, tá certo? Então é interessante isso, é importante que você procure se informar,
Quando eu sou uma pessoa assim, irmão. Eu sou uma pessoa que eu tenho minha opinião, e minha opinião tem base, não é uma opinião em cima do que eu acho, do que eu penso. Minha opinião ela é firmada em cima, primeiramente, da Bíblia e também de muito, como é que eu posso, muito de pesquisas. Eu não sou um tipo de uma pessoa que vivo só no meu pensamento fechado, no meu mundo fechado. Então é importante que a gente procure saber o que está acontecendo aí pelo mundo afora, antes de a gente dizer assim, mas naquele tempo tinha perseguição, hoje não tem perseguição. É a maior falta de inteligência que pode sair da boca de um crente, ele dizer isso. Com tanta gente morrendo aí, tantos vídeos documentados de pessoas sendo mortas por professar a fé, não é? Então, como eu estava dizendo, falando aqui dos dados, até 2021, 360 milhões de cristãos eram perseguidos por causa da sua fé. Presta atenção, isso em 2021. Nós estamos em 2024 agora, não é? 2024 significa o quê? Dizer o quê? Que de lá para cá aumentou, o negócio piorou. Já não são mais apenas 360 milhões, são 365 milhões já em 2024 de cristãos sendo perseguidos pelo mundo afora. Aí, agora o camarada vem dizer, não, porque hoje está melhor. Eu lhe convido aí, se você acha que está melhor, eu lhe convido. Você está melhor e dar um passeio aí nesses países ditatoriais e tentar pregar o evangelho. Eu tenho certeza que você, quando vier de lá, vai vir com um pensamento totalmente diferente, né? Então nós temos vários países aí, aproximadamente uns 50 ou mais países que são fechados para o evangelho. E nesses países, se for pego, meu irmão, vai para o centro de concentração, vai para o campo de concentração, vai para serviços pesados, tá certo? Serviços pesados, serviços desumanos, entendeu? E eu quero até falar aqui, desses países, um dos piores é a Coreia do Norte. Mas não temos só a Coreia do Norte. Temos a Coreia do Norte, a Somália. Temos também, irmão, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, Arábia Saudita. Tá vendo aí? China, né? Iraque. Então, aí são alguns dos países aí onde o povo estão sendo mortos, certo? Argélia, Colômbia, Vietnã, tá certo? Vá pregar aí em algum desses países, Cuba, vai pregar em Cuba, vai ver se você tem liberdade lá, Moçambique, Catar, Egito, Tunísia. Tá certo? Então, gente, é desse jeito que funciona. Eu digo declaradamente, hoje está pior para se pregar o evangelho, porque a perseguição ela está generalizada, só que vai piorar. Os países que ainda restam com essa democracia, eles não vão permanecer assim não. Vai sair ordens marciais aí contra a liberdade de crença, mas no momento nós já estamos vivendo o esfriamento. Então, para encerrar, né? Então aqui para deixar bastante nítido aqui na nossa mente, hoje nós temos que lutar com o quê? Com o crescimento do pecado, o esfriamento da igreja e as perseguições, né? Se naquele tempo havia as perseguições, hoje tem a perseguição, tem a multiplicação do pecado e tem também, né, o esfriamento do amor dentro no meio dos próprios cristãos, esfriando o amor,
Como eu já falei, né? Já li lá em Timóteo. Timóteo fala muito bem que viriam tempos difíceis. Parece que o escritor já estava vendo o que nós estaríamos vivendo hoje, né? Então, meus queridos irmãos, se você acredita que realmente hoje está mais fácil, então eu tenho certeza que você, da agora por diante, mudou um pouco, vai mudar um pouco esse pensamento, entendeu? Mas é sempre bom lembrar, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, glória a Deus. E que uma das previsões, e eu digo que é a maior previsão, o maior sinal da vinda de Cristo é o Evangelho ser pregado no mundo todo. E o Evangelho será pregado no mundo todo. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Tá certo? Agora não fique dizendo as coisas sem você ter conhecimento. Às vezes até as pessoas acusam a gente de dizer assim, fulano tal fica dizendo as coisas sem... Mas não cita nada de Bíblia, nada de Bíblia. Eu cito Bíblia, quem me conhece sabe. Quando eu faço meus estudos aqui, é recheado de textos, de argumento e de cunho bíblico. Você entendeu? Então aqui está. E não é só isso, que já seria o bastante, mas não é só isso. Também tem os acontecimentos que nós estamos vendo acontecendo aí no mundo. Tá certo? As pessoas precisam abrir os olhos para o que está acontecendo. Então, queridos irmãos, já caminhando para o final aqui desse tema, é por isso que eu digo que nós estamos vivendo momentos difíceis, e a tendência é piorar, é se intensificar à medida que nós vamos caminhando para o final. Nós já estamos caminhando para o final dessa semana profética, que vai coincidir, né, com a vinda de Cristo. Então a tendência é piorar ainda mais. Claro que isso não será barreira para parar a pregação do Evangelho. Até porque Jesus disse, né, que a porta do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, independentemente de qualquer coisa, nós temos que continuar a nossa incumbência, que é a pregação da palavra de Deus, certo? Levar essa palavra, porque Deus tem propósito, a palavra dele tem que se cumprir. Então, ou por cima de pau e pedra, esse evangelho vai ter que ser pregado, certo? Nós temos que orar, jejuar, criarmos estratégias, porque o inimigo tem as suas estratégias. Nós temos que ter estratégias para surpreender as estratégias do inimigo, para que essa palavra chegue aos corações daqueles que ainda hão de ser salvos, daqueles que ainda hão de ser arrebanhados, né, para esse rebanho. Tá certo, irmãos? Então que Jesus nos abençoe, nos dê força, que o Espírito Santo de Deus nos capacite para vencer as lutas, os embaraços, as coisas que vêm para impedir a obra de Deus de ser feita. E com certeza, nada, nem perseguição, nem fome, nem a espada, nem a nudez, nada nos impedirá de levar essa palavra adiante. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Esse estudo não é para afrontar ninguém, é apenas para colocar a minha posição, né, baseada na palavra de Deus, do que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo tempos difíceis, dificílimos. Há muitas barreiras, o esfriamento, a falta de amor, a multiplicação do pecado. Mas Deus nas alturas é maior do que todas essas coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça de inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário. E vamos nessa, vamos pregar o Evangelho, vamos levar essa palavra, fazer ela chegar adiante, quebrando todas as barreiras. Amém? Eu sou o pastor Denis, esse é o seu programa novo da Bíblia. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.